Olá, meu nome é Gleice e a gente está aqui para mais um episódio do podcast Protagonize. O podcast Protagonize ele é mais uma ação do projeto Protagonismo e Equidade na Escola, que iniciou em fevereiro deste ano. Aqui do meu lado a gente tem o professor César, que vai me acompanhar na conversa de hoje. Neste episódio, a gente vai conversar um pouco sobre segurança digital e o discurso de ódio. Como isso interfere na nossa vida? Qual que é o limite da tão mencionada liberdade de expressão? Como proteger as nossas crianças e os alunos de conteúdos inapropriados disponíveis na internet, sem impedi-lo de conviver no ambiente digital? Olá, eu sou o professor César, sou coordenador de informatização escolar da Secretaria da Educação e hoje a gente vai conversar um pouco sobre essa internet que a gente tanto gosta, né? Que a gente pode aprender, pode se divertir, pode, enfim, fazer uma série de coisas, né? Tanto no momento de lazer como no momento de trabalho. Só que essa internet ela tem alguns perigos, né? Então, como na vida, nós não estamos livres dos perigos também da vida real. Hoje a gente queria conversar com a gerente da área de governança, riscos e consultora de segurança na informação, Fernanda Zanqueta. Muito obrigado pela participação. A Fernanda ela é formada em análise de sistemas, com mais de 20 anos de experiência em segurança, riscos e conformidade, tendo atuado em inúmeras empresas, prestando consultorias para multinacionais e nacionais de diferentes segmentos. Atualmente, ela está prestando serviços para GRC e tem a sua empresa própria, não é isso, Fernanda? Isso Boa tarde. Mesmo. Boa tarde, Gleice. Obrigada pelo convite. Fernanda, é possível navegar com segurança pela internet? E como é que a gente faz isso? Legal, ótima pergunta. Bom, em primeiro lugar, a gente precisa tirar aquele estigma de que a internet não presta, né? Ou que tudo que está ali é verdade. Não é bem assim. Tem um meio termo disso tudo. Então, é possível navegar com segurança? Sim, é possível, desde que a gente preste atenção a alguns detalhes. Quando a gente navega na internet, é como se a gente estivesse ali numa rua, né, no centro da cidade, de uma cidade qualquer, onde temos várias lojas, né, que são vários sites, várias pessoas boas, ruins, pessoas que estão ali para nos espiar, que de repente estão tentando nos assaltar, tanto quanto pessoas boas que estão ali passeando como a gente. Na internet não é diferente, nós temos a mesma coisa. Temos ali sites que são bons, são super instrutivos, né? Muito ali fáceis de navegar, com muito conteúdo bom, né? Que nos ensina muita coisa, assim como também temos sites que estão ali para um uso indevido, né? Uma dessas técnicas é usada como phishing, que é o quê? Tem um site de isca para a gente ir lá, baixar arquivos, baixar informações. E, na verdade, não é bem uma informação que a gente está baixando. A gente está baixando um arquivo ali que contém um software malicioso. Então, por isso que navegar na internet tem que ter os mesmos cuidados do que se a gente estivesse andando na rua, né? Olhar por onde anda, verificar com quem que a gente está conversando na internet. Quando a gente acessa um site com HTTPS, é um bom sinal. É um sinal de que é um site seguro, que ele já foi verificado, que alguém já tomou esse cuidado de publicar esse site com esse olhar de segurança. Nunca, 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 jamais devemos colocar ali em sites que não tenham HTTPS, por exemplo, dados como número de banco, né, número do cartão, o código de verificação atrás, nome completo, endereço, dados pessoais. Essas informações hoje, elas são vendidas na Dark Web. Então, a gente tem que usar com muita cautela esses sites. Ô, Fernanda, fala um pouquinho quais são os principais perigos que a gente está exposto na internet. Por exemplo, esses arquivos que aparecem com alguns sites. Eu era uma, por exemplo, que vivia clicando e baixando coisas. E aí, por exemplo, o meu companheiro sempre utilizava assim, o seguinte termo: você é uma má usuária. Então, o que é ser um bom usuário? O que é ser um mau usuário?
E também, como que a gente percebe qual que é o site que eu posso colocar alguns dados? Você falou utilizar o HTTPS. O HTTPS, verificar se o site tem, mas tem mais algumas dicas, né? Porque é tão comum hoje em dia, né? Compras pela internet, tudo, e a gente precisa liberar alguns dados que são importantes pra gente também, né? Legal, ótima pergunta. Quando nos deparamos com um site de e-commerce, né? Que a gente vai lá efetuar uma compra, eu mesmo vou aqui fazer um depoimento próprio, né? Eu me encantei com uma bolsa de um determinado site, achei um preço razoável, era uma bolsa de couro, comprei. Fui lá, fiz o pagamento, paguei à vista e fiquei que espera aquela bolsa chegar e nada da bolsa chegar, nada da bolsa chegar. Como eu sempre tiro print da tela, né? Eu tiro uma foto da tela onde eu fiz a compra, quando eu estou no desktop, no notebook, eu tinha aquelas informações e eu fui tentar buscar um telefone, um e-mail para reclamar, porque nada que chegava essa bolsa. Jamais. Nunca mais ninguém me respondeu. Então era um site fake, né? Falso, que no fundo ele estava ali para quê? Para coletar meus dados. Nome, né? Eu nunca pago com cartão. Sempre quando eu vou usar o cartão, eu sempre gero aquele cartão... o cartão virtual. Virtual, exatamente. Temporário. Né? O temporário. Só para aquela compra, evito de colocar o meu cartão físico, porque também já passei por algumas situações dessa bem delicadas. Então, todos nós estamos sujeitos, né, a esse tipo de coisa. Mas o que é importante? A gente precisa ter cautela nas compras. Quando eu vou fazer uma compra, eu preciso dar uma verificadinha de repente ali no Reclame Ali, para ver se não tem muitas reclamações daquele site. Porque o Reclame Aqui é uma base muito fidedigna, é muito bacana. Se tem reclamações daquele site, é melhor nem avançar, né? Vai para outro. O que é importante também? A gente sempre buscar sites de empresas de referência, né? Que a gente tem um telefone de contato, que tem um e-mail, que possa, de repente, fazer uma reclamação. É válido também, antes de fazer a compra, ligar para esse número, para ver se esse número atende, né? Se é um número válido. Porque muitas vezes, e hoje as técnicas estão cada vez mais avançadas, de sites que se fazem passar por verdadeiros e na verdade não são verdadeiros. Eles são só uma máscara para coletar os dados, né? Os dados pessoais, número de cartão, nome completo, endereço, etc. Então, é muito importante o HTTPS, se for fazer uma compra, verificar se não tem uma reclamação ali no site do Reclame Aqui, fazer uma ligação para aquele número do site, para ver se realmente é um número que tem alguém do outro lado para nos atender, né? Que está ali para caso tenha qualquer problema. E sempre também tomar muito cuidado com as promoções. Às vezes são promoções muito abusivas, né? Eu fui na onda da bolsa de couro, né? Se a gente parar para pensar, uma bolsa de couro não é tão barata, né? Mas o valor não estava tão barato, estava metade do preço. E eu caí nessa. Então, valores muito discrepantes da real, a gente tem que prestar atenção. Porque normalmente é falso. Legal, bacana. Bom, eu sou de um tempo, né? Quando eu cheguei na internet ainda tinha mato ainda. Então, assim, mas quando a gente queria alguma informação, assim, eu lembro que os jornais publicavam ainda um livrinho, né, um encartezinho com sites pra gente. Depois veio o Google, veio uma série de buscadores, etc, etc. Hoje tem o WhatsApp e, assim, a informação pula na nossa frente, né? Isso para as crianças é um problema, por quê? Porque, assim, ela pode receber coisas que muitas vezes ela não está atrás. Mas que ela pode entrar num grupo, ou pode estar no grupo da sala, né? E alguém enviar ali. Então, ou seja, segundo algumas pesquisas aí da TIC Kids Online, mas tem outras também, a mais recente de 2021, que vão dizer que, assim, nós temos em torno de 90% das crianças de 9 a 17 anos com acesso à internet, né? Então, assim, lógico, considerando o volume de crianças que têm acesso à internet, né? Então, evidentemente, não representa o todo das crianças, né? Mas 90% das crianças que têm acesso a celular, elas têm, né, esse acesso à internet. Então, como é que funciona essa segurança para as crianças, né, nesse ambiente que hoje
é tão inóspito, né? Porque o WhatsApp não tem HTTPS, nada, então a informação pula na sua frente, né? Então, como é que eu faço com as crianças? Legal, vamos pensar então que o universo da internet ele é composto por sites, né, institucionais, por sites de compra, que são os e-commerce, e aí temos os meios de comunicação, que é um WhatsApp, um Telegram e outros meios, tá? Quando a gente fala ali de comunicação, com o advento da internet, a gente perdeu um pouco o controle disso tudo, né? O que antes estava muito na mão de profissionais específicos, repórteres, né, pesquisadores, acadêmicos, para divulgar ali ao público informações verídicas, hoje qualquer pessoa pode abrir um canal no YouTube, por exemplo, e criar o seu canal. E muitas das vezes aquela informação passa a ser a única verdade para outras pessoas que a assistem. Quando a gente fala de WhatsApp, Telegram, que são esses grupos de comunicação, o grande passo ali importante em relação à segurança é cuidado com quem faz o convite para você. Cuidado com os grupos que você participa. Porque hoje, pela legislação, né, a legislação que toca esse universo ainda está muito no começo, né? Se a gente está dentro de um grupo de pessoas e dentro daquele grupo de pessoas está se confabulando um crime, não importa se eu estou só observando, se eu não escrevi nada, não fiz nenhum comentário, mas se eu só estou olhando ou vendo o que está acontecendo, eu já estou envolvida. E dependendo se eu for menor de idade, meus pais têm que responder por que eu estava naquele grupo. E aí começa a complicar um pouco a vida da família, né? Quando a gente pensa em riscos desse universo, o que antes, no começo da internet, eram poucos, agora é um leque, né? Nós temos um leque de riscos envolvendo esse universo, tanto de meios de comunicação como de internet. Um deles é a questão do phishing. O que é o phishing? Que é literalmente a pescaria, né? Uhum. Quem nunca recebeu um e-mail dizendo assim, olha as fotos, nossa, encontrei aquela foto, nossa. Olha aqui uma fatura do cartão que você deixou de pagar, está atrasada. Olha, encontramos seu nome no Serasa. Clique aqui para verificar o que está acontecendo. Todo mundo já recebeu, né? Um ou outro e-mail desse. Essa é uma técnica de phishing. O que significa? Se eu clico naquele botãozinho, significa que, sem querer, já instalei, baixei um malware na minha máquina. Malware é um programa malicioso, né? Que no primeiro momento ele não faz nada, ele não faz barulho, não pula nada na tela, mas você também não percebe que isso aconteceu. Só que ele pode causar mal-estar na máquina. E aqui eu estou sendo bem simplista, tá, gente? Mas ele pode causar ali anomalias na máquina, tá? Então, a técnica do phishing é para buscar, para coletar os seus dados pessoais. Então, sua credencial, sua senha. De repente, ele pode levar para uma página falsa de um banco e pedir para você digitar ali sua conta, né? Agência, conta, senha do banco. E, nesse momento, a gente tem que estar muito atento lá em cima, onde está o endereço. Muitas vezes... estou no banco Itaú e está escrito lá /Bradesco. Opa, tem que prestar atenção. Uhum. Se não tiver o cadeadinho lá embaixo, também é bom não dar o próximo passo. E depende muito do e-mail que veio esse e-mail, né? De onde veio essa comunicação. Porque às vezes não tem nada a ver com o banco, né? Na dúvida, sempre tem que ligar para aquela empresa que está sendo falada para saber se é de fato real ou não aquela comunicação. Então, o phishing, ele tem vários níveis, tá? Esses são os mais básicos, mas nós que trabalhamos com esse assunto, vemos, assim, inúmeras técnicas sendo aplicadas hoje em dia, tá? Um outro risco que temos nas redes sociais tem a ver muito com a questão de pornografia, né? Não só pornografia, mas a agressão em cima desse assunto todo, né? O exagero. O que antes era só uma sensualidade, que era muito ali divulgada, numas revistas, né, Playboy da vida, aquela coisa toda, hoje o acesso a essa informação é muito rápido.
né? Basta digitar ali uma palavra dentro do Google, eu já encontro vídeos, fotos, né, das mais variadas possíveis. Então, a questão da pornografia está muito ligada à pedofilia também, né? Que é a pornografia infantil. E quando a gente pensa em alunos, em menores de 12 anos, né? Segundo o Estatuto ali da Criança e do Adolescente, que são crianças, essas crianças sabem lidar com essa informação? É difícil, né? Aquilo para elas pode ser algo muito agressivo, né? E eu diria que tem adolescentes que são considerados ali de 12 a 18 anos, que nem eles conseguem lidar muito bem com aquilo, né? Às vezes nós nos sentimos ali agredidas com aquela informação, que dirá essas crianças todas, né? Então a pornografia, seja ela infantil ou adulto, passa a ser um risco também, principalmente ali, né, fechando aqui o cerco para alunos. Nós temos também a questão do cyberbullying, né? O que antes era só um xingamento, um apelido, né? Ia para casa chorando, aí entrava a mãe e falava com a diretoria, aquela coisa toda. Hoje, isso toma uma proporção muito grande, porque basta uma pessoa publicar um apelido num grupo de WhatsApp de amigos. Esse grupo tá ligado a outro grupo que tem uma outra pessoa e multiplica, é muito rápido a multiplicação, né? E você às vezes acaba vendo aquela criança chorando sem saber por quê, sendo que já teve uma multiplicação de informações de uma forma totalmente descontrolada. Então, o cyberbullying, ele, se a gente lembrar de alguns casos até da baleia azul, né, casos de suicídio ali, de crianças, tudo multiplicado por esses grupos, né? Às vezes a verdade absoluta de uma pessoa vira verdade para todos. E isso tem muito a ver com o discurso de ódio, né? Uma coisa está meio diretamente ligada à outra. Além disso, a gente pode falar do cybercrime, que envolve todo ali um pagamento por dados pessoais. Recentemente, os planos médicos, eles exigiam a foto do nosso rosto, né? Para confirmar que nós somos nós mesmos, né? Só que, enquanto a gente está pensando em segurança, tem um monte de gente pensando em como burlar a segurança. E aí, o que aconteceu? Eles conseguiram burlar as fotos e capturar essas fotos. Tanto que eles precisaram mudar para que as fotos fossem movimentadas. Então, hoje você tem que levantar a cabeça, movimentar para um lado e para o outro, para evitar aquela foto chapada, né? Porque aí sempre tem que ser, a tecnologia dá um passo, a segurança corre atrás. Sempre assim. E o crime mais avançado ainda, né? Então, toda vez que o cybercrime, ele entra em ação, ele causa um problema muito sério. Porque uma conta, uma credencial e senha tem um valor na Dark Web. A Dark Web é a internet que a gente não costuma usar, mas ela existe, e se a gente pensar no iceberg, o que está para cima da água é o que a gente usa, e o que está para baixo da água é a Dark Web, tá? Mas lá é negociado o que, por exemplo? Credencial, senha, nome completo, telefone, dados casados, que são nome, endereço, telefone, CPF, RG, porque com essas informações eu posso adquirir bens, eu posso adquirir contas de telefone e várias outras coisas, né? Se vocês até hoje nunca buscaram o nome de vocês no Google, sugiro fortemente que o quanto antes busque o nome completo, porque vira e mexe a gente acaba tendo surpresas, né? Porque alguém usou aqueles dados que um dia vazou, que às vezes a gente nem sabe que vazou, para, né, algo que não era, vamos dizer assim, que não era nosso desejo, né? Era algo ilegal. Interessante isso que você está falando. Vou até fugir um pouquinho aqui do roteiro, porque a gente escuta muito falar da Dark Web, né? Todo mundo fala que é uma terra sem lei, lá tá tudo, tá sendo negociado coisas, né? Os nossos dados, materiais inapropriados. Mas, então, por que não se controla a Dark Web? Qual que é a dificuldade desse controle, desse universo aí da Dark Web? Universo paralelo, né? Legal. Quando a gente olha para o Google e o Google, né, ou qualquer navegador, qualquer
site que a gente navegue, a gente recebe de volta informações estruturadas. E na Dark Web não existe isso. Lá é muito mais em cima de códigos, né? Então eu tenho que saber um pouco de programação, eu tenho que saber um pouco mais de rede para entrar num navegador específico. Tem vários, mas o Tor é um deles. Então você tem que navegar, é diferente do que a gente acessa a internet hoje. Hoje é muito fácil, né? Basta eu colocar uma pergunta, uma frase, qualquer coisa, vem a resposta. Ainda mais agora com o ChatGPT, que está uma festa, né? Mais ainda, né? Imagina para as escolas, isso vai ser um baita de um desafio. Mas é muito fácil essa navegação. Na Dark Web não é bem assim. Então, nós precisamos estudar um pouco mais, conhecer um pouco mais de arquitetura, de rede, de programação para poder navegar. E lá conseguir as informações. Mas lá, literalmente, é uma terra sem lei mesmo. Mas temos lá dentro também polícias, né? Para quê? Para encontrar, para entender o que acontece ali. Todos sabem. Todos que estão na Dark Web sabem que ali também tem policiais, né, tem investigadores, tem pessoas de todo tipo, de toda idade, para todo objetivo. Tem muita base interessante lá na Dark Web, tem sim, tem muitos livros, tem muita informação, mas também tem muita informação indevida. Então, igual na internet que a gente navega no dia a dia, como você usou mesmo, né, a metáfora, é uma rua em que a gente tem pessoas boas, do mesmo jeito pessoas ruins, né? A gente vai estar aí à mercê dos dois lados. Sim, por isso que a educação digital, ela é imprescindível, né? Todas as escolas, e aí é uma percepção muito pessoal, todas as escolas precisam ter uma disciplina de educação digital. Assim como a gente ensina matemática, português, história, geografia, o mundo mudou, né? A gente não pode partir do pressuposto que todo mundo sabe utilizar a internet, sabe navegar somente pelos bons caminhos, né? Será que os pais desses alunos sabem distinguir, né, qual é o melhor local para visitar, para clicar, né? Se eu posso clicar em tudo quanto é pop-up, posso clicar em qualquer e-mail que vem, qualquer arquivo que vem. Será que os pais sabem explicar isso para os alunos? Então, a escola tem um papel fundamental de trazer esse conhecimento, né? De explicar para os alunos até onde é legal ir e até onde, de repente, é bom ir, mas com cautela, com cuidado. Fernanda, que bom que você falou isso, porque o Valinhos está fazendo a transposição do currículo e eu defendi na última reunião que a gente tivesse uma disciplina de tecnologia e tal. E, enfim, o pessoal falou, não precisa, deixa pra lá. Eu sabia que você ia pontuar esse assunto. Mas eu não vou deixar. E também eu vou acabar de fazer a propaganda aqui, já que eu comecei, que a nossa coordenadoria está montando também, a Gleice e o Marcos que está ali no bastidor, montando uma oficina para os pais, para as famílias, para... segurança digital, controle parental. Então, o Marcos vai conversar com os pais e a Gleice vai fazer oficina com as crianças. Então, a gente vai começar pela escola Alice Sulinonato, que é uma escola da nossa rede. Mas a ideia é fazer também com que essas oficinas se estendam para todas as escolas, né? Então, aproveitando que a gente está na área do crime, aproveitando que a gente está falando de crime, e a questão do discurso de ódio, hein? Quais são as características do discurso de ódio? No que isso pode se diferenciar da liberdade de expressão, né? Que muita gente fala assim, eu tenho liberdade para falar o que eu quiser, né? Então, assim, qual que é a diferença entre o limite entre o discurso de ódio e a liberdade de expressão? Legal. Então, vamos voltar um pouquinho no tempo, né? Antes, quando a gente precisava de uma informação, a gente ia até uma biblioteca, né? Pegar um livro na mão, né? Buscar aquela informação, de repente buscar em várias reportagens ali para amarrar o assunto. Hoje, a gente faz ali uma pergunta, né? No site de busca e pronto, vem uma enxurrada de informações. Com o advento da internet, também surgiram os influenciadores, né? E não basta ter muito currículo para você ser um influenciador, né? Basta você gostar de estar ali exposto a uma câmera,
né, não ligar para os haters, estar ali falando, né, e abastecendo a rede com informações o tempo todo. E aos poucos você vai criando uma rede de pessoas que curtem aquilo que você fala, independente do assunto, né? Mas isso é questão do tema ser relevante, né? De você ter ali determinadas características, de chamar a atenção, que hoje em dia é um bem muito precioso, né? A gente divide o nosso tempo com 1000 coisas, então ter minutos de atenção, que é o que a internet mais gosta de fazer, né? É muito precioso. Então, uma vez que eu sou um influenciador, que eu tenho várias pessoas que curtem, várias pessoas que me seguem, se eu tocar num assunto ligado ao que a gente chama dentro da Lei Geral de Proteção de Dados, dados pessoais, que diz respeito à crença, opinião política, gênero, cor, né, idade, enfim. Se eu tocar em um desses assuntos sensíveis, o que acontece? Um monte de gente ou vai super a favor, né, ou muitas pessoas vão ficar muito bravas com aquele assunto. E aí a gente precisa voltar no tempo também e fazer um parênteses com os 7 pecados digitais. Eu falo que são os 7 pecados digitais, mas são os 7 pecados da vida mesmo, né? Ódio, né? Aquela questão de... Nossa, eu fugi até o tema aqui. Gula, exatamente, avareza. Se a gente explorar qualquer um deles, é um passo para um discurso de ódio. Então, uma vez que eu sou um influenciador, eu toco num assunto, por exemplo, gordofobia. Um exemplo. Uhum. Gordofobia. Tem vários seguidores. O que eu falar para esses seguidores é lei. Agora, imagina essas pessoas multiplicando essa informação no WhatsApp, no grupo da família, grupo de amigos, compartilhando meus vídeos, compartilhando parte do meu discurso, né, um recorte da minha conversa. Pronto. Eu posso ou transferir a mesma informação que aquele influenciador passou, ou eu já posso alterar ela no meio do caminho, né? E aí eu tenho uma influência muito grande, um alcance muito rápido com as redes sociais, né? Tanto os meios de comunicação como as redes. É um alcance muito rápido, que sai do nosso controle. Internet, a gente não tem controle. Não dá para ter uma navegação 100% segura, não dá para ter controle 100% das conversas, não dá. Isso é impossível. O que a gente tem que pensar é em moderadores, em camadas de proteção. Então, esse controle parental, ele entra como se fosse uma luva nesse contexto. Porque eu tenho desde softwares livres, né, gratuitos, até os pagos, que vai aumentando meus níveis de segurança. Quando eu falo num discurso de ódio, eu tenho a possibilidade, como pai e mãe, explicar para o meu filho sobre aquele assunto. Na escola, eu tenho a possibilidade de explicar mais uma vez aquele tema, mas a gente não tem domínio daquilo que ele multiplica. Então, o discurso de ódio, ele causa separação. Ele veio mesmo para causar fúria. Né? Ele tem esse objetivo de causar discórdia, a fúria, a bagunça, aquela separação de turma, separação de amigos. E uma vez que ele foi aplicado, né, vamos ver o que aconteceu agora, né, recentemente, no dia 20, nas escolas, olha o movimento que isso tudo gerou, né, de polícia, de segurança, de empresas, de pais, alunos, professores, né, todo o pessoal que trabalha nas escolas. Então, o discurso de ódio, ele precisa ser o tempo todo minimizado, né, porque eliminado também acredito que não é possível. Mas o tempo todo a gente precisa explicar para os nossos alunos o impacto que isso pode causar, a consequência disso e como evitar que isso aconteça. Fernanda, aproveitando aí que você até pontuou o caso das escolas, né, que sofreram aí com a questão do discurso de ódio, é possível a gente explicar o porquê a escola virou um dos principais alvos do discurso de ódio? Sim, sim. Acredito muito, Gleice, que assim, quando a gente pensa que os alunos estão por um período dentro das escolas, e se a gente tirar uma foto hoje da maioria das escolas que temos no Brasil,
é um padrão que já existe há muitos anos, né? E esse padrão de escola, e aqui não estou defendendo nem do contra nenhuma, mas existe um padrão, né, de uma forma ampla. E esse padrão ele é multiplicado na grande maioria das escolas. Tem pessoas que não concordam com esse padrão. Esse é um dos fatores. O segundo, parte do princípio que principalmente ali colégio técnico, faculdade, pós, são geradores de ideias, né, de opiniões, de formações. Então, se eu trago um assunto ali que de repente ele pode causar o caos neste meio, a propagação ela é muito rápida, muito rápida. Ainda mais no Brasil, que os adolescentes, né, e até graduandos, graduandos, essa é a palavra certa? Graduandos. Eles têm uma voz muito forte nesse meio, né? A comunicação acontece ali o tempo todo. E eles usam desse meio de busca de informações e de multiplicação de opiniões o tempo todo. Então, se a gente pensar que a amplificação do discurso de ódio é muito grande nesse meio, é um ótimo lugar para semear o ódio. É um ótimo lugar para semear assuntos que pode causar polêmica. Então, se eu gosto daquele ou daquele outro partido, é ali que eu vou provocar uma bagunça, que eu vou provocar... Às vezes, as pessoas fazem isso por uma vontade própria de ver o circo pegando fogo mesmo. Às vezes, não é que a pessoa ela levanta a bandeira e defende aquele assunto. Não, é porque ela quer ver o caos instaurado. Às vezes, as pessoas não estão bem emocionalmente falando. E de 2020 para cá, isso ficou muito exacerbado, né? Até por conta da pandemia. As pessoas, elas precisam de um meio para extravasar. E aonde que acontece isso? Rede social, né? Muitas pessoas depositam ali todo o seu dia, a sua rotina, o que elas gostam, o que não gostam, da raiva delas, né? A terapia, né? É a terapia, né? Então, acaba sendo na rede social ali. Só que a gente nunca tem controle de quem está vendo aquilo. E vai usar para quê? Por quê? Né? Às vezes, assim, as pessoas falam assim, mas é só uma criança. Tá, mas é só uma criança que está vendo no YouTube, que às vezes fica naqueles shots, né? Fica vendo aqueles vídeos rápidos, que a gente não tem controle algum ali em cima, porque nem bloquear dentro do YouTube você não consegue. Do YouTube não, desculpa, do Facebook. No Facebook e Instagram. Isso mesmo. E aí? É uma mistura de informações ali muito rápida e chama a atenção das crianças, porque são vídeos curtos, muita imagem, muita cor, né? E como a paciência deles também já está pequena, se a nossa está pequena, imagina a deles, né? Então, os vídeos chamam mais atenção. Quando a gente pensa ali da questão da liberdade de expressão, é um fio de cabelo que separa o discurso de ódio da liberdade de expressão. A liberdade de expressão não é um direito absoluto. Ele é um direito comum a todos. Muitos países também possuem a liberdade de expressão como um direito, mas ele tem um limite a partir do momento que extravasa o outro limite, que é do direito ao direito fundamental ali de não sofrer, por exemplo, quando que fala? Discriminação, né? Então, eu não posso invadir o seu direito só por conta de uma liberdade de expressão. Existe um limite disso. E por mais que as pessoas falem, não, mas aí é censura, não é bem assim. A gente tem que pensar que hoje em dia tem muitos extremistas, né? Então, tem o extremo que é, não, liberdade de expressão vale para tudo. Não. Vale até certo ponto. A partir do momento que você começou com um discurso de ódio, que você está minando uma sala de aula, uma faculdade, uma escola, de um assunto que é uma verdade única sua, né, e você está causando barulho, aí acabou o seu direito de expressão, né, a sua liberdade de expressão. Nós temos uma lei muito recente, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, que ela vem justamente para proteger dados pessoais, né, que acaba sendo muito o motivo de todas as discussões. Então, é muito importante a gente ter essa segregação entre um direito e a liberdade de expressão. Como que você vê um caminho para a gente
resolver isso. Teve a discussão agora essa semana da lei das fake news, que muitos entenderam como censura e tal. Então, assim, qual que é o caminho para a gente combater o discurso de ódio na internet, de repente na escola, né? O caminho é regulação, é educação, já falou que é a favor da educação, né? Então, assim, qual que é o caminho no seu entendimento? Ô, César, acho que eu vou aproveitar o gancho para perguntar também e pedir para você explicar, Fernanda, se realmente é preciso criar esses mecanismos aí que o César falou, de controle de conteúdos, porque às vezes a gente escutou muito, né, nesses dias, que não há necessidade de ter controle, né? Todo mundo tem que expressar suas ideias, a internet é um espaço aberto para todos, mas a gente também viu uma empresa controlar aí e só apresentar uma parte, né, das ideias, só a parte da ideia que a favorecia, né? Então, é possível também que a empresa controle aí os conteúdos que ela quer apresentar? Então, é necessário mesmo ter esse controle de alguma forma? Explica um pouquinho pra gente sobre isso. Vamos fazer uma volta no tempo em 2018, né, lá na eleição do Trump, Estados Unidos. Naquela época, o que aconteceu? O Trump estava querendo se eleger, né, independente da questão política, tá? É um case que envolve dados, então eu queria trazer aqui. Naquela época, ele contratou uma empresa chamada Cambridge Analytica. Para quê? Para fazer uma leitura, para fazer todo um estudo de informações, é uma consultoria política. Muito bem. Nessa época, essa empresa foi no Facebook, coletou todos os dados pessoais e todos os perfis, tudo aquilo que a Gleice, por exemplo, gosta de ouvir, que ela curte, tudo aquilo que a Fernanda, que o Pedrinho, que a Mariazinha, tudo que todo mundo gosta, né? E ela elaborou discursos diferentes. Então, para a Gleice, ela falava de um jeito, para a Fernanda falava de outro. Só que o objetivo era o mesmo. Então, na época, foi um baita de um escândalo, porque não era permitido, e como não é até hoje, fazer esse tipo de uso de dados pessoais em prol de algo que não tem nada a ver com a vontade daquelas pessoas, né? A segurança, e essa pergunta que você me fez em relação se existe, né, algo para minimizar isso tudo, eu sempre falo assim que não existe uma bala de prata. É um conjunto de ações. Assim como quando a gente implementa uma segurança dentro de uma empresa, não tem um software único que vai bloquear tudo, né? Mas para que a gente possa minimizar um pouco isso tudo, a gente precisa ter alunos com educação digital, sabendo os caminhos, as consequências, os riscos e a parte boa que tem pra caramba dentro da internet também, nem a gente precisa usar. Pais supervisionando esses acessos, e os pais sim devem ter acesso aos dispositivos dos seus filhos. Professores muito próximos desses alunos, para quê? Para perceber mudanças, né? Então os professores eles precisam ficar atentos a esses alunos para captar ali possíveis mudanças do que? De comportamento. Essas mudanças podem ser um sinal. E ferramentas, filtros de conteúdo, né? Controle parental, filtro de conteúdo. Então, é um conjunto. Só um deles funciona? Não. Né? Eu estou tapando uma porta e deixando uma janela aberta. O conjunto deles e uma educação, inclusive para os pais, né, desses alunos, é um conjunto interessante, né, que faz com que a gente cada vez mais minimize esse discurso. Quando a gente fala, né, da lei de fake news, né, o que isso significa? Significa que toda vez que a gente recebe uma informação, isso vale para nós, para os nossos alunos, a gente tem que saber se aquela informação é real ou não. Porque é fácil multiplicar, mas será que eu estou multiplicando uma mentira ou eu estou multiplicando uma verdade? Como é que está o emocional da outra pessoa que recebeu? Ela está, assim, estável para receber aquela informação? Ou ela vai ficar ansiosa, brava, nervosa, irada e vai multiplicar para mais um tantão de gente? Né? Então, essa multiplicação em escala é onde a gente não tem controle. Né? Então, por isso é sempre importante verificar as informações,
a veracidade dessas informações e aí sim, depois disso, multiplicar. Senão é melhor nem multiplicar, né? Morre ali a informação e tudo bem. Mas na questão de escola, a gente precisa muito educar esses alunos para que eles tenham este olhar, né? Eu trabalho com esse assunto há muito tempo e o que eu acabei aprendendo aí na minha profissão, né? Que tem pessoas muito boas, inclusive trabalhando nas empresas, mas também tem pessoas que estão ali para causar a discórdia, para causar maldade, para causar fraude, para causar fofoca, né? Para causar esse discurso de ódio, né? É que digitalmente é discurso de ódio, né? Sem a internet é a fofoca. Então a gente precisa balancear os dois. Mas você acha que precisa de uma lei para isso ou você acha que as pessoas se autorregulamentam? Não, as pessoas não se autorregulamentam. O universo internet, a legislação, ela está começando agora. Então nós temos sim Marco Civil da Internet, temos algumas leis, né, já instituídas, mas é o suficiente? Ainda não. Se a gente pensar hoje em bancos digitais, né, toda a questão de Bitcoin, muitas tecnologias que não existiam antigamente. E o comportamento das pessoas em relação a isso tudo, né, jamais foi falado, foi orientado. Existem ações soltas, dispersas sobre isso. Então, precisa de uma lei para amarrar tudo isso. Uma lei para amarrar tudo isso. Pode ser até que tenha, né, uma lei, mas é muito mais comportamental. Então, a gente precisa instruir essa nova geração e a geração anterior a lidar com um tema que é relativamente novo. Né? A gente não foi treinado a usar a internet, a gente foi treinado a buscar as informações na internet. Sim. Né? E todo mundo acreditou também que todo mundo ia aprender sozinho, né? Acho que esse foi o grande erro. Pela facilidade. Queria pegar um gancho na sua explicação da quebra de analítica e começar as nossas dicas culturais, que a gente já passou muito rápido, né, o nosso tempo. Então eu queria já engatilhar as nossas dicas culturais. Esse caso que a Fernanda citou da Cambridge Analytica, da eleição do Trump em 2016, do Brexit, é tema do documentário Privacidade Hackeada, de 2019, que está disponível na Netflix. Então, aí, entrando já nas nossas dicas culturais. Legal. Então, eu vou dar continuidade aqui. Se der tempo, eu vou querer fazer uma última pergunta para Fernanda. Ah, sim, com certeza. Porque a gente não falou da cultura de cancelamento, isso é importante. Sujeito a termos e condições, esse documentário ele mostra as implicações em aceitar termos e condições de serviço, sem ler de fato o contrato. A gente faz muito isso, até porque vem as letrinhas deste tamanho. O conteúdo ele é alugado na Amazon Prime. Antes da gente continuar, lembrando sempre, gente, que as nossas dicas culturais elas foram pensadas para públicos de diferentes faixas etárias. Então, dá uma verificada na classificação etária, que é importante. Tem um filme de ficção chamado Hacker, Todo Crime Tem um Início, de 2016, que é a história de um jovem que entra no grupo Anonymous, também disponível no Amazon Prime. Vamos falar de séries agora. Tem o Mr. Robot. É uma série que tomou a atenção de todo o público aí, porque ele fala sobre um hacker, né? A veracidade nos processos de invasão de sistemas e dispositivos conectados. O Elliot ele é um jovem que trabalha com segurança virtual e se vê em uma encruzilhada ao entrar num grupo hacker que tem como objetivo destruir o lugar onde ele trabalha. Eu já acompanhei essa série, ela é muito legal e a gente passa a começar a ter cuidado até com a nossa nota fiscal, gente. Vale a pena. Ela está disponível aí na Amazon Prime também. Entrando nos livros, na literatura, infanto-juvenil no caso, temos aqui o livro Cyber Safe, que é escrito pela Renée Tarun, que ela é vice-presidente de segurança da Fortinet, e da pedagoga Susan Berg, né? Então, um livro que trata também dessas questões de segurança de senha, cyberbullying, proteção de informações pessoais. É um livro bastante interessante e voltado para o público infantil. Aí, continuando na literatura infantil, tem um livro muito legal que se chama O Menino Tecnológico, que conta aí a história, né,
Essa história ela é construída para ajudar as crianças e os pais a lidarem com crianças que estejam com um comportamento abusivo aí em relação às tecnologias. O livro Tecnologia, da Vanina Cartacho, ele é um livro que ele é dividido em 3 partes e ele tem atividades, uma série de temas que vai tratar dessa convivência entre os pais, filhos e a tecnologia. Então, me parece um livro bastante interessante também para os pais lerem e para os filhos também. Uma última dica é Desconecta, Vencendo o Uso Problemático de Jogos e Eletrônicos. Esse livro, tá vendo? Tem bastante livro aí, também fala do uso aí mais consciente das tecnologias, dos jogos, né? Ele é voltado principalmente aí para crianças de 6 a 11 anos. Voltando aqui para as nossas perguntas, que a gente tem um tempinho curto, mas acho que dá para gente falar. Eu queria falar um pouquinho da cultura de cancelamento, Fernanda, que acho que é muito importante, principalmente porque a gente trabalha muito com jovens e eles adoram cancelar, né? A cultura de cancelamento, ela é basicamente uma onda que incentiva pessoas a deixarem de apoiar determinadas personalidades ou empresas em razão de um erro ou de uma conduta reprovável. A ideia do movimento é literalmente eliminar, tornar sem efeito o agente do erro ou da conduta. Essa cultura tem chamado bastante atenção e em alguns momentos ela foi até positiva, né? Mudou aí o rumo de algumas empresas, mostrou que algumas instituições precisariam ter um olhar mais sensível a algumas causas, mas também ela se tornou uma forma de perseguição, né? Ela virou uma arma, principalmente aí no mundo real e para as nossas crianças. Quais são os perigos e se é possível conter essa prática do cancelamento? Tá. Existem algumas formas, né, nessa questão do cancelamento. Eu posso deixar de seguir alguém porque, de repente, essa pessoa começou a falar algo que não bate com os meus valores. Então, eu simplesmente deixo. Só que se isso acontecer em massa, para aquele influenciador, a gente acaba assim, finalizando, né, com todo o público, com todo o alcance dessa pessoa, desse influenciador. Então, está na mão dos seguidores a continuidade daquele influenciador ou não. Eu tenho outro cancelamento, que é o cancelamento de serviço, né, que eu simplesmente posso adquirir um bem ou um serviço e depois ir lá e cancelo. E acaba tendo um ônus, né, por trás disso, tanto para a questão do serviço quanto do produto. E tem pessoas que fazem isso na maldade também, né, porque quer mesmo que causar o caos, quer causar ali um problema ou impacto para aquela outra empresa. E quando eu falo de cancelamento, como você comentou, é algo que a gente precisa sempre explicar para essas pessoas, né, o impacto disso. Então, toda ação tem uma reação na internet. Não tem como. Eu vou apagar aquela informação e nunca mais vou ver. Esquece, não é bem assim que funciona, né? Existem práticas de forense justamente para identificar essas informações. O cancelamento, ele é um direito, né? As pessoas podem cancelar o que elas... um dado, um envio de uma informação, um e-mail, um serviço, um produto, uma postagem, uma comunicação que ela fez. Mas depende da massa, depende do porquê de fazer aquilo, do impacto daquilo. De novo, é orientação. Não tem uma ferramenta que a gente pode implementar que isso vá mitigar o problema, mas o que tem é uma comunicação em massa. E se eu tenho um público, né, que não ouve, que ele está no modo reativo, que ele quer mesmo causar aquela confusão, não tem quem controle. Realmente é um dos riscos que todos que têm um serviço, uma página, né, um canal, tá sujeito a passar, né? É muito mais sensível isso no mundo digital do que no mundo físico.
Hoje, quando a gente tem um contrato para assinar, você tem todo um cerimonial para você assinar, você pensa 2 vezes quando você assina. No digital, quando você assina, você dá um ok, ali vai, né? Sim. O envolvimento é um pouco diferente. Mas você acha que, por exemplo, uma pessoa ela pode evoluir, ela pode mudar de opinião, né? Então, o que eu disse no Twitter em 2013, eu posso ser cancelado por isso? Hoje nós passaram-se 10 anos, então de lá para cá eu cresci muito, estudei, li outras coisas e tal. Mas o que eu disse está lá, se eu não apaguei, né? Então, ou seja, eu posso ser cancelado por algo que eu disse quando eu era uma outra pessoa? Depende. Depende do que foi publicado em relação ao que você falou. O seu perfil ele não pode simplesmente ser apagado por conta disso, tá? Não é tão 0 e 1 que funciona. Se a gente pensar que, dependendo da publicação e dependendo de quem fez aquela publicação, se é uma pessoa pública, né, que tem um poder ali de voz, né, muito grande, um alcance muito grande, dependendo do que ele publica ou ela publica, o impacto disso pode ser desastroso, né? Se é uma pessoa que não tem esse envolvimento todo, não é uma pessoa publicamente exposta, pode ser que não mude muita coisa. Agora, vamos pensar num processo ali de contratação. Toda empresa faz uma busca, querendo ou não. Se não faz, deveria fazer, né? Exato. Para saber um pouco quem é aquela pessoa, né? Então, a rede social, uma vez que eu tenho os dados ali públicos, eu estou suscetível a qualquer pessoa olhar. Se eu não quero, então eu vou lá e bloqueio, né? As políticas de privacidade e as features de privacidade das redes sociais estão aí para isso, né? Eu controlo o que eu quero deixar exposto ou não. Então, a publicação, a foto que você subiu. Teve um dia lá que eu estava muito louco, subi uma foto nudes. Nossa, no dia seguinte eu fui lá e tirei. Só que a gente não tem o menor controle de quem já salvou aquela foto, né? Se a gente lembra da Carolina Dickmann, há um tempão atrás, o que aconteceu? Ela pegou a máquina, mandou para manutenção e sabe-se lá Deus se isso é verdade ou não, mas todas as fotos que estavam naquele desktop, o notebook, vazaram, né? Fotos com nudes, enfim, fotos pessoais. E dali para frente veio a lei Carolina Dickmann justamente para essa proteção de fotos, de imagem. Mas toda publicação tem uma consequência, seja no Twitter, seja Facebook, seja qualquer outro. Daí a ter um perfil cancelado depende do conteúdo, tá? Agora, mesmo a pessoa tendo evoluído, né, na vida, vamos pensar assim, né? Culturalmente, né, emocionalmente, intelectualmente, aquela informação, se ela ainda consegue apagar, ok, né, tá no perfil dela, ela consegue, ok. Agora, dependendo do conteúdo e do tempo, você não consegue mais apagar. Esse é o grande problema, porque a internet, ela tem inúmeros servidores espalhados no mundo todo, e tudo backupeado em contingência. Então, não é um único repositório onde eu apaguei ali, pronto, apagou geral. Não. Né? Fernanda, queria agradecer muito você por estar aqui com a gente. Fernanda veio de forma voluntária, a gente dedicou esse tempo aí para esclarecer alguns pontos que são de extrema relevância para a gente. E acho que algumas frases suas são bem pertinentes, né? Que vale a gente lembrar. Para uma boa utilização da internet é necessário educação, né? Não só da nossa geração atual, mas, né, dos pais dessa geração, e toda publicação gera uma consequência, né, gente? É importante pensar nisso. Caiu na rede, a gente não tem mais controle. Então, muito obrigada, Fernanda. Queria agradecer o César também, mas eu queria estender aí os agradecimentos à Secretaria de Educação de Valinhos. Esse conteúdo todo é produzido pela nossa equipe, né? Depois tem lá o pessoal que vai cuidar da edição até chegar aí na hora. Lucas, né? O pessoal é o Lucas. Até chegar aí até vocês. Agradecer a Podcamp, ao IMA, né? Os meninos estão aqui nos ajudando, o Ivan,
que está fazendo aí toda a captação. A gente está aqui nos Acho que é Vinícius, estudos. né? Vinícius também apoiando o Ivan. Então, muito obrigada, gente. E até a próxima. Ah, lembrando que a gente está no YouTube e no Spotify agora. Então, se você achar importante, curta o nosso conteúdo e compartilhe esse vídeo. Muito obrigado.